no ano passado apareceu também. E, além disso, eu vou ter no dia 7 e o dia 14 de dezembro, que são os 2 últimos encontros nossos, né? Porque no dia 18 a gente encerra tudo. E eu vou falar oxidação. Aí eu fecho com chave de ouro o assunto. Reação de oxidação. Tá? Se eu sentir que há necessidade de um encontro extra para a gente concluir, para não ficar um negócio muito corrido, eu vou falar para vocês, precisando de um encontro em extra, aí eu falo com antecedência. Recordando vocês, que fevereiro, aquela proposta da gente fazer em fevereiro, um revisional bacana de PISME, porque assim a gente retoma todas as atividades, tudo aquilo que a gente considerou importante, e você tem condições, nesse período de janeiro, acredito eu que vocês vão ter que estudar, né, um pouco, né, vocês possam dar uma recordada por conta de vocês mesmos, e em fevereiro a gente vem e arremata, né, depois eu faço o contato, vou confirmar com vocês quem vai querer fazer, aquele negócio todo, para eu poder me organizar aqui. Então eu começo agora, gente, lembrando sempre que eu fico sem o chat, só fica o chato aqui, mas o chat mesmo, o chat, chiquérrimo, eu fico sem ver, então, por favor, fique bem à vontade para poder interromper, para poder perguntar, para você questionar. Eu estou aqui às ordens para te ajudar. Então, reações de eliminação, primeira coisa que você tem que saber é o esquema geral, né? A dando B mais C. A, olha lá, tá aqui, ó. Eu vou começar com a minha canetinha linda, maravilhosa. A é o meu substrato. Vou ter B mais C mais D mais E, quantos produtos eu quiser. Então, esse aqui é um esquema mesmo, indicando que um substrato orgânico vai gerar 2 ou mais compostos diferentes. Preciso sempre de um catalisador e de um algo mais. É a reação mais difícil de acontecer, porque de um composto você vai ter que remover 2 ou mais compostos. Retirar desse composto aqui componentes que possam fazer com que novos compostos sejam criados. Tá? Então, só para te lembrar, que a reação de adição, a reação de substituição e a reação de substituição, o grau de reatividade cresce de cima para baixo, de dificuldade de reação, né? Adição, eu reajo mais facilmente do que substituição, por sua vez, eu reajo mais facilmente do que eliminação. Adição, nem sempre é necessário catalisador, substituição só ocorre com catalisador, a eliminação com catalisador e um algo mais. Por isso que a eliminação é mais difícil de acontecer em laboratório. Beleza? Eu sou o Fernando Fará, sou Joe, dizem que eu sou professor de Química. O que significa reagir por eliminação? Reagir por eliminação significa quebrar uma molécula, desvinculando essa molécula em partes diferentes. Então, de uma só estrutura, eu crio 2, 3, 4. Nós temos 4 tipos de reação de eliminação. A primeira, desidrogenação. Retirada de hidrogênio. A segunda, desalogenação. Retirada de halogênio. Terceira, essa, para mim, é muito importante, pouca gente sabe. Desidrohalogenação. Eu vou retirar hidrogênio e um halogênio na forma de HX. Posso tirar na forma de HF, de HCl, de HBr ou de HI. Ácidos inorgânicos. Hidrácidos, na verdade. Né? E a última que mais caiu, o ano passado caiu, a reação de desidratação, naturalmente, uma remoção, uma eliminação de água. Então, essas são as 4 reações de eliminação. Se você for olhar lá no programa do PISME, só tem desidratação, quer dizer, um programa mal e porcamente feito, porque eles fazem um programa e cobram muito mais além do programa. Por isso que eu sempre coloco informações a mais, mesmo porque muitos de vocês não fazem apenas PISME, né? Vocês fazem outros vestibulares, incluindo o Enem. Tranquilo? Então, veja só, para que a reação aconteça, esta reação de eliminação, cada uma delas vai exigir um catalisador específico.
Cada uma delas vai exigir que você utilize catalisadores, condições específicas para poder acontecer a reação. Ou seja, o catalisador que eu uso, né, na desidratação não vai ser o mesmo que eu uso na desidrogenação. Isso é importante saber. É importante e é cobrado em prova. Beleza? Primeira reação que a gente vai estudar é a desidrogenação. Retirada de hidrogênio. Para que a desidrogenação de uma molécula ocorra, para que haja desidrogenação de uma molécula, nós usamos calor como catalisador. Calor. Gente, pelo amor de Deus, não esquece isso. Calor. Eu tenho que ter calor. Eu tenho que ter calor. Portanto, esta é uma reação cuja entalpia é positiva. Eu tenho que ter calor, ela é endotérmica. Nesse tipo de reação, temos como molécula inicial um alcano, por exemplo, que após o processo torna-se um alceno. Pode acontecer a desidrogenação em outros compostos que não sejam alcanos? Sim. É comum? Não. Por isso que este tipo de reação é muito comum a partir da extração do petróleo. Você tem o petróleo, petróleo bruto, você leva para uma camada, para uma coluna de fracionamento, aquece essa mistura chamada petróleo bruto e vai tirando, né, vão saindo os produtos, os componentes desse petróleo bruto. O primeiro que sai é a fração mais leve, né, alcanos de cadeias até 4 carbonos, e aí vai. Se você quiser, né, produzir um alcano de 8 carbonos, cadeia normal, mas esse alcano não tem o intuito de produzir um óleo específico que você deseja, você vai transformar esse alcano em óleo através da desidrogenação. Lembrando para vocês que os óleos combustíveis são mais comuns como na forma de na forma de alcenos. Os alcenos são muito utilizados como óleos. Por isso que a palavra alceno tem sinônimo de olefina. Para quem não sabe, alcenos e olefinas são a mesma pessoa. Olefina significa óleos finos no quesito de combustível, no quesito de geração de energia. Beleza? Então, eu vou te dar um exemplo aqui de desidrogenação. Olha que legal. Estou pegando um alcano pequenininho. Pode ser um alcano qualquer que você quiser. Vou pegar um alcano pequenininho. Vocês vão perceber que a desidrogenação sempre vai ocorrer em carbonos diferentes. Nunca você vai ter uma desidrogenação no mesmo carbono. E essa desidrogenação em carbonos diferentes, se eu faço a ruptura desta ligação, e ela é feita através de um calor muito alto, e é capaz de provocar a formação de radicais livres, é óbvio, observa, que este hidrogênio, quando se junta a este hidrogênio, produz um gás combustível, um gás hidrogênio, que sai, logicamente, na forma de gás, que pode ser muito bem recolhido, acondicionado e, logicamente, utilizado em outras circunstâncias. Estes dois elétrons livres em carbonos vizinhos, quando eles se juntam, eles formam uma nova ligação. E a nova ligação é a ligação pi. Então, a desidrogenação serve principalmente para formar hidrocarbonetos de cadeia insaturada. Tá? Isso aqui é o chamado hidrogênio molecular, é o hidrogênio, a molécula de hidrogênio, né? A função aqui, ele fala alcano, mas a função é hidrocarboneto do tipo alcano. Naturalmente vai formar um alceno, vai formar um eteno, também conhecido como etileno. Cuidado com esse nome aqui, o nome usual do eteno, é o etileno, cuja função é o hidrocarboneto, a função é hidrocarboneto do tipo alceno. Beleza? Bem fácil. Aqui, se eu coloco uma situação dessa para você, ó, olha só que legal. Se eu pedir para você desidrogenar, e eu vou pedir para você tirar esse hidrogênio, vê como é que a minha mesa aqui tá desequilibrada, agora sim. Eu vou pedir para você tirar
né, fazer uma desidrogenação, não em carbonos vizinhos, mas em carbonos diferentes que não sejam vizinhos. O que vai acontecer? Calorzaço, 800 graus, por aí, controlado pela pressão. Você vai tirar esse hidrogênio, vai tirar esse hidrogênio. O que vai acontecer? Elétron livre, elétron livre, elétron livre, elétron livre. Esses dois hidrogênios, claro que vão se juntar, formando gás e hidrogênio. E esses dois elétrons livres, ó, esse carbono e esse carbono, mesmo carbonos que não são vizinhos, eles vão se juntar, vão formar uma cadeia fechada. Então, é passível, esta reação, é passível de formação de ciclanos. Tanto alcenos quanto ciclanos. Mais o hidrogênio na forma gasosa. É possível transformar esse composto etano em etino? Ué. Basta eu aumentar a temperatura, controlar a pressão, que certamente vai ter que ser utilizada aqui, para você remover não só 2 hidrogênios, mas sim 2 hidrogênios de cada carbono, formando 2 mol de hidrogênio no produto, mais uma tripla ligação entre os carbonos. Entendeu? Então, vai de acordo com a necessidade do momento. Você está precisando formar etino, que é o gás acetileno, usado como combustível de maçarico, por exemplo. Então, você vai desidrogenar, em condições adequadas, um alcano chamado etano, de tal forma a fazer com que ele se transforme em etino. Tá? Então, não quer dizer que os carbonos sejam necessariamente carbonos vizinhos, não. No processo de desidrogenação, eu posso retirar o hidrogênio ou os hidrogênios que eu quiser, para formar sempre compostos passíveis de serem encontrados no nosso dia a dia. Beleza, gente? Pará. Oi, querido. Oi, rapidinho, só uma dúvida. Mas assim, essa questão aí dos carbonos vizinhos, tem alguma forma da pessoa que for fazer a reação, que for aplicar o calor sobre o alcano, ela controlar como que ela vai, quais carbonos que ela quer que sejam desidrogenados? Existem técnicas em que você, pelo controle de temperatura e pressão, você possa formar uma mistura, que eu sempre vou formar mistura, tá? Eu nunca vou formar uma única substância. Eu sempre formarei uma mistura de compostos. Uma mistura com maior ou menor prevalência daquele composto que você deseja produzir. Não exclusivamente o composto, porque não existe. Como a temperatura é muito alta, mesmo com a pressão controlada, você não tem condições de fazer com que o composto que você deseja formar seja o único a se formar. Mas você pode controlar para que o seu produto seja de maior prevalência. Depois que você tem essa mistura, eu uso a tal da destilação fracionada para poder remover aqueles componentes que, naturalmente, por pontos de ebulição diferentes, possam ser separados de acordo com a sua necessidade, tá? Mas essa sua pergunta, a resposta para você é não, eu não tenho condições de controlar, mas sim tenho condições de saber que a mistura que vai ser produzida terá maior ou menor prevalência daquele composto que eu desejo, de acordo com a temperatura e a pressão pré-estabelecidas. Tá? Saquei. Obrigado. Não sei se foi claro para você a explicação, tá, Daniel? Não, foi sim. Valeu. Ô, Fará. Oi, querido. Por que não podem sair 2 hidrogênios do mesmo carbono? Do mesmo carbono, você poderia até ter isso, só que você tirando 2 hidrogênios do mesmo carbono, imagina, vamos remover 2 hidrogênios do mesmo carbono. Aqui. Se eu tirasse esse hidrogênio e esse hidrogênio aqui, eu ficaria com um elétron livre aqui e um elétron livre aqui, ó. Então, eu teria, supostamente, um composto com esta representação estrutural, que na verdade não existe. Porque a dupla, para existir, ela tem que estar entre átomos. Sacou? Então, esses 2 eletrões aqui gerariam uma ligação dupla. Com certeza, como eu estava falando para o Daniel, se eu faço uma quebradura, né, um processo de desidrogenação de uma outra molécula que supostamente formasse esta situação aqui,
com certeza, a junção dos dois grupos formados poderiam criar uma cadeia diferente, uma cadeia, inclusive, de número de carbonos maior. Entendeu? Mas isso aqui é meio difícil, porque já que você está formando um calor, já que você está usando calor, a intenção é diminuir a massa do composto e não aumentá-la. Tá? Por isso, a explicação que eles dão é exatamente essa. O produto formado sempre vai ter uma cadeia, né, uma massa menor do que a cadeia original que iniciou o processo de desidrogenação. Não sei se eu te convenci. Entendi sim, Fará, tranquilo. Obrigado. De nada, querido. Desalogenar é retirar halogênio. Pode ser halogênios vizinhos, que a gente chama pode ser hidrogênios vizinhos, que a gente chama de hidrogênios vicinais? Pode. Meu Deus do céu, estou falando errado. Desalogenar é retirar halogênio. Os halogênios podem ser vicinais, vizinhos ou não vizinhos. Da mesma forma que eu te expliquei no caso do hidrocarboneto alcano. Lá, olha aqui que eu escrevi. Nessa reação, ocorre a retirada de dois halogênios de um dialeto, sendo que eles precisam estar situados em carbonos vizinhos. Nem sempre. Eu vou te mostrar isso agora. Para que ocorra, será necessário zinco e álcool como catalisadores. Outra mentira. Gente, eu estou tirando isso aqui do livro. Esse livro que eu tirei, normalmente, é um livro de ensino superior. Mas você vai ver comigo que o zinco ele não é catalisador. Ele vai fazer parte da reação. Quem é o catalisador, na verdade, é o nosso querido álcool. Você vai ver. Assim como na reação de desidrogenação, teremos aqui uma insaturação após a retirada dos átomos. Isso se os halogênios forem ou estiverem em carbonos vizinhos. Aí eu formo a insaturação. Porque se não estiverem em carbonos vizinhos, não há como insaturar. Quer ver? Eu vou te mostrar aqui. Deixa eu só apagar isso que eu escrevi, só para ficar bonitinho. Olha a desalogenação, ó. Vou pegar esse composto aqui. Olha como é que é fácil. Cara, o dia que cair isso, já caiu isso aqui uma vez em Juiz de Fora, mas não foi na época do PISM, não. Antes do PISM, era vestibular tradicional mesmo. Olha o que eles fazem, gente. Olha. Perceba. O zinco, ele tem dois NOx. Olha lá, Henrique. O zinco, ele pode aparecer com NOx na sua forma estável, na forma metálica dele, NOx 0, e o zinco é um cátion bivalente. O zinco, ele é capaz de sofrer um processo de oxidação. O zinco seria o nosso anodo ou ânodo da pilha, por exemplo. Beleza? Beleza. Muda a cor, Fará. Muda a cor. Se o zinco ele é formador de um cátion bivalente, o zinco vai falar para o cloro assim, ô cloro, racha fora daí, cara. Sai da ligação com o carbono, que você está emparelhando. Você está emparelhando elétron com carbono. Comigo, eu vou te dar definitivamente elétron. Eu vou te dar um elétron, cloro. Aí o cloro vira para ele e fala assim, mas tem meu irmão gêmeo ali do meu lado, ali, ó. Não, chama ele também. Eu sou capaz de doar 2 elétrons. Eu dou 2 elétrons, um para cada um de vocês. Eu vou formar ZnCl2. Mas, olha a estrutura que resta. 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 Como o zinco vai doar um elétron para o cloro, quando ele sai na forma de radical livre. O cloro sai assim, gente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque o zinco vai doar um elétron para esse cloro aqui, ó. E o outro cloro, que é o irmão gêmeo dele, que tem 7 elétrons na última camada, quando ele se desprende do carbono, ele se desprende com 7 elétrons. Aí o zinco vai prometeu, tem que cumprir, vai doar o outro elétron para o cloro. Por isso que o zinco fica mais 2, porque ele perde definitivamente, e cada cloro ganha um elétron. A ligação iônica, antes era covalente, mas negócio para o cloro, né? Ganhou em definitivo. Aí um carboninho fica com o elétron livre dele aqui, um carboninho fica com o elétron livre dele aqui. Ora, se os 2 elétrons livres se juntam,
eu tenho condições de formar uma ligação dupla. Isso se os dois halogênios estiverem em carbonos vizinhos, forem vicinais. Bateu com o carro? Por quê? Porque no vicinal significa dialeto em que os dois halogênios são vizinhos. Agora, qual é o mal que aflige este composto de ser submetido ao zinco, sendo sendo um dialeto não vicinal? Nem tem problema. O zinco doa um para cada cloro, forma com cada cloro NCl, a cadeia. Queridos, dá para perceber o negócio? Tina, dá para perceber o negócio? Vitória, dá para perceber o negócio? Rafael, dá para perceber o negócio? Aqui vai formar o seno. Ciclano. Essa reação serve para produzir compostos cuja geral é CNH, ou alceno, ou... Então, desta ação é que você pode obter se esse terá esses trans, este composto terá isomeria cis trans, porque satisfaz a fórmula geral CNH2N, que é a característica marcante para que um composto possa ter isomeria com R1 diferente de R2 e R3 diferente de R4. Agora, voltando ao que eu falei para vocês, queridos e queridas, o texto do livro, olha que absurdo, isso é livro, não foi eu que inventei não, hein? O livro fala que o zinco é catalisador, cara. O zinco é catalisador, o livro fala isso. Vê se esse zinco é catalisador. Ele pula de NOx 0, cara, para NOx mais 2. Ele muda de NOx, então ele reage. Se ele reage, ele não pode ser catalisador. Catalisador é aquela substância que entra na reação, ajuda no tem que ajudar, ajuda a formar o complexo ativado e sai da reação sem participar dela. O etanol é o catalisador. Qual é a função do etanol aqui? Preste bem atenção. Meu Deus do céu, cadê meu pincel? Sumiu o pincel de novo. Pincel, cadê você? Pincel, cadê você? Agora achei. Achei. Cadê? Muda de cor, muda de cor. Mudou de cor. O zinco, gente, é metálico, ele é sólido. E este composto que eu botei aqui para você, ó, para reagir, é líquido. Então, como é que você vai querer que um sólido reaja com um líquido rapidamente? Por isso que o zinco tem que estar envolvido, embebido, dissolvido no etanol, para que a superfície de contato de um reagente seja igual ao de outro. Se eu tenho reagentes com superfícies de contato semelhantes, a reação ocorre mais rapidamente. Deu para entender? Não sei se deu para entender. Entenderam, gente? Dúvidas? Quer que eu volte? Posso apagar tudo isso que eu fiz aqui? Oi. Rapidinho, o meu coisa caiu aqui, a internet. Você falou sobre o porquê de ser álcool como catalisador? Repito para você, Vivi. É o seguinte, na verdade, o zinco ele é um reagente. Ele vai participar da reação. O zinco ele começa com NOx 0 e conclui e culmina com NOx mais 2. Ora, mudou o NOx do zinco, ele participou da reação. Então, essa reação de eliminação, ela tem dois participantes. É uma reação de eliminação bimolecular. O zinco é o segundo reagente. Beleza? O álcool, Vivi, é o seguinte. Eu estava falando aqui que o nosso querido zinco, ele é sólido. Ele é partícula sólida. E se você colocar o zinco em contato com um composto como esse, o 2,3-diclorobutano, que é líquido, ora, você tem um sólido com líquido, a reação até vai acontecer, só que ela vai demorar muito, porque os dois reagentes têm superfícies de contato diferentes. Por isso a necessidade de eu dissolver ou misturar o zinco no álcool. Porque assim, este zinco alcoólico
terá a mesma superfície de contato que essa substância que também é líquida. Assim, a reação terá maior chance de acontecer mais rapidamente. Beleza, querida? Entendi, Fará, obrigada. Beleza. O lance da cinética química aqui é crucial aqui, né? O lance da cinética química que passa pelo tipo de superfície de contato que os componentes têm, permitindo que a reação ocorra mais rapidamente. Ou seja, permitindo que se forme um complexo ativado mais rapidamente e permitindo que o produto seja criado mais rapidamente. Tá? O tempo é fundamental no processo de reação. Então, apaguei e soltei o que eu escrevi. Você viu, então, que tem alguns erros, que é bom a gente ressaltar isso aqui, destacar para você. Os halogênios não precisam ser vicinais, não precisam. Não é necessário, eu não formo só alceno, eu formo ciclano também. E o nosso querido zinco não é catalisador. O zinco é reagente, mesmo de verdade. Tá bem? Virando a página, eu vou mostrar a reação, olha lá. Molécula do brometo de etileno, eu não gosto desse nome, eu gosto desse nome, ó. 1,2 de brometano. A função não é alcano, né, pô? A função é aleto orgânico, pô. Em presença de zinco com álcool, o que vai acontecer? Esse zinco NOx zero, em presença de álcool, ele vai remover os dois átomos de bromo, vai formar o ZnBr2 com o brometo de zinco, e vai formar um alceno, que é um composto hidrocarboneto de cadeia insaturada. Beleza? Bem tranquilo? Esta reação eu queria que você tomasse cuidado. Claro que a última que cai mais, eu acabei de falar para você, e realmente se pegar as provas do PISM em versões anteriores, a que mais cai é a desidratação. Mas a desidrogenação, eu queria muito que você me ajudasse. Você me ajuda? Vocês estão acompanhando as minhas aulas, as nossas aulas, vocês estão tomando canseira, né, na minha parte aqui. Eu queria isso que eu escrevi. Já fiz isso, eu vou reação contigo. Ó, esta reação. Esta. Mais KOH. Olha o solvente. Olha o solvente. Henrique Pestes. Olha lá. Daniel, olha o solvente. Vou fazer a mesma reação contigo. Com cloro, né? Cloro, um cloro propano, com cloreto de N-propila. De novo, vou fazê-la com uma base forte. A gente não pode esquecer isso. Ah, isso não cai em prova. Tá, mas é química. Então não pode esquecer isso. Opa. Burro, idiota, imbecil. Vocês já viram um professor mais retardado mental do que eu? Mais burro do que eu? Agora temos que esperar a boa vontade do nosso pincel aqui. Olha só a diferença. Reação A, reação B. De cara eu já te peço, uma coisa que vai te ajudar muito. Catalisador álcool. Catalisador álcool crava eliminação. Catalisador água crava substituição. Vai por mim. Você não vai se dar mal. Ah, eu queria tanto errar, mas eu não consigo. Por quê? O Fará falou para eu sempre respeitar o solvente. O etanol não dissocia o KOH. KOH é uma base. Então, base vai reagir com quem? Com ácido. Qual ácido? HCl. Ah, então eu vou ter que retirar a HCl da molécula? Vai. Por isso que é uma reação de eliminação. Ah, eu queria tanto chamar essa reação de retiração. Pode. Escreve lá na prova. Mas não fala que foi eu que escrevi. Mandei que você vai escrever isso, não. Eu vou tirar um HCl, pô. Porque o KOH não está dissociado. E ácido mais base vai me dar o quê? Sal mais água. Cara, é isso que eu quero? Claro que não, a reação é orgânica, rapaz. Se a reação orgânica, o que me importa é representar o meu produto orgânico. Aqui, olha o produto orgânico que vai formar. Olha aqui. É esse, ó.
Porque o cloro, quando ele for sair, ele vai sair com carga negativa. Ele vai deixar esse carbono com carga positiva. O hidrogênio, quando ele for sair, ele vai sair com carga positiva. Vai deixar o carbono mais eletronegativo com carga negativa. Então, esse carbono aqui, ó, ele tem elétron de mais. E esse aqui tem elétron de menos. O que vai acontecer com os elétrons de mais? Eles vão migrar e vai formar uma insaturação. Água, Fernando Fará. Associar, você falou isso mesmo? Ué. Por isso que a base é forte. Ela é forte porque ela fica dissociada. O potássio ficando sentadinho no canto dele e a hidroxila no canto dela. Esse composto que está reagindo aqui não tem metal, o potássio. Pará. Forma de HF, na forma de HCl, na forma de HBr e na forma de HI. Pará. Sempre respeitando... Oi, querida. É porque você Pode travou falar à por um bom vontade. tempo. Aí eu não sei onde que parou. Desculpa, eu não sabia. Para mim tá tudo normal aqui. Eu volto tudo. Então, ó, vou falar Eu de acho que novo. Eu vou apagar. você parou quando você. Eu acho que você parou quando você ia falar da dissociação. Na letra B, a letra A deu para ouvir. Pior que eu acho que caiu de novo. Dissociação. Então tá, eu vou apagar aqui. Tudo de novo. Não, De novo? Vocês estão me ouvindo, gente? Ou não? Qualquer coisa, dá um berro aí, tá, gente? Para mim aqui a luzinha tá acesa, eu tô online. Mas se cair, vocês me falem, por favor, tá? Então eu vou apagar aqui. Ô, Fará, Oi, querido. você pode voltar na explicação no finalzinho dessa da letra A aí, porque eu não peguei o final dela. Não, perfeito. Deixa eu voltar tudo então, né? Não custa. Pode ser, gente? Pode ser, melhor. Beleza. Então deixa eu... É tudo mentira que eu falei, tá, gente? Mas eu vou voltar a falar mesmo assim, tá? Beleza. Então vou fazer aqui um comentário rápido de novo sobre tudo que eu falei. Deixa eu mudar a posição da minha mesa digitalizadora, que ela está meio estranha. Então, olha só. Daniel, Henrique, meninos, Valentina. Olha que legal. Primeira coisa que eu quero que vocês observem é que uma reação de haleto orgânico, esqueci de botar aqui o cloro, eu apaguei o cloro, perdão. Vou botar o clorinho aqui, ó. Vai ficar exatamente igual aqui embaixo. Então, volta aqui para vocês, ó. Beleza. Tá aqui. Ah, não, é vermelho. Só o tempo que eu fico perdendo para poder descobrir a cor mais interessante. Seguinte, a reação letra A, eu pego um haleto orgânico e reage com KOH, em presença de etanol. Esse etanol é um solvente. A segunda reação é o mesmo haleto orgânico com cloropropano, reagindo com a mesma base forte, só que o solvente eu mudo.
solvente água. O solvente etanol, ele tem uma parte apolar na sua constituição. Portanto, não permite que este composto extremamente polar, a ligação é iônica, o mais polar que existe, a ligação iônica é a mais polar que existe, este etanol impede que a dissociação do KOH ocorra. Se o KOH não é dissociado, ele, como uma base, vai tentar reagir com um ácido deste composto. E para eu fazer esse composto reagir perdendo um ácido, eu sempre terei que utilizar a regra de Sites-F, aquela que fala para retirar hidrogênio do carbono vizinho ao carbono onde aparece o grupo funcional, desde que seja o carbono menos hidrogenado. Ora, se esse carbono que recebe o cloro é um carbono primário, o único carbono vizinho a ele é esse carbono secundário. Por isso que eu vou retirar este HCl para fazer com que o ácido clorídrico retirado reaja com KOH, base, ácido mais base vai formar sal mais água. Aí o cara, pô, fiz aqui a reação sal mais água. Eles não vão te pedir isso em prova. Porque se a reação é orgânica, eles vão querer saber qual é o produto orgânico dessa reação. E o produto orgânico dessa reação é exatamente esse. Olha lá. Daniel, Henrique, meninas, meninos. Olha o produto orgânico, seria esse. Só que tem um detalhe. Quando o cloro sai da molécula, ele sai carregando a sua carga negativa, já que ele é mais eletronegativo do que o carbono. E esse carbono fica sem elétron, coitadinho. E esse hidrogênio, quando ele sai da molécula, ele vai sair carregando consigo a sua carga positiva, já que o carbono que está ligado a ele é mais eletronegativo. Então, você vai perceber que esse carbono, sendo mais eletronegativo, ele tem o elétron dele e o elétron que foi deixado pelo hidrogênio. Os dois elétrons que estão no carbono vêm compensar a deficiência de elétron que esse carbono tem. Assim, forma uma ligação dupla. Portanto, esta reação passa a ser uma reação de eliminação, onde eu tenho dois componentes reagindo. Um componente orgânico, que é o aleto, e um componente inorgânico, que é uma base forte que não foi dissociada pelo etanol. Por isso, nós consideramos essa eliminação como uma reação de eliminação bimolecular. Fernando Fará, a reação do aleto orgânico com KOH é a mesma de cima? É, mas o solvente é diferente. Ah, então a reação passa a ser de substituição. Porque a água, queridos, é o principal solvente que dissocia uma base. A base é forte por conta da água. A base é forte porque ela libera a hidroxila mais facilmente. Eu tenho potássio e tenho a hidroxila dissociadas num recipiente que tem água. O potássio, você vai reagir? Aí o potássio bota o dedinho na boca e fala assim, eu não, porque o Fará falou que eu não posso reagir, porque eu, sendo metal, só posso deslocar o outro metal. E o aleto não tem metal. Pô, sacanagem, eu vou ficar sentadinho no meu cantinho, no meu banquinho, esperando a outra vez, uma outra oportunidade. Beleza, potássio? Muito bem, é assim que faz. Às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde, tudo bem. Ô, hidroxila, e você? Ah, não, agora eu tô com a bola da vez, porque eu sou formado por ametais, e eu tenho uma carga negativa, e sou formado por um elemento que tem muita eletronegatividade. E eu olho para esse composto e vejo o cloro, que é o elemento mais eletronegativo monovalente também. Ele vai sair. Por que vai sair hidroxila? Porque eu, hidroxila, tenho oxigênio, sou mais reativo do que o cloro. Se eu sou mais eletronegativo, eu sou mais reativo do que o cloro. Há uma troca. Sai o cloro negativo e entra uma hidroxila negativa. Uma troca é uma reação de substituição nucleofílica, porque a troca é de ânions. Sai o cloro e entra a hidroxila. Beleza, o cloro se junta ao potássio, o potássio fica feliz novamente, formamos um composto iônico, mais um composto orgânico de 3 carbonos, que não é insaturado, observe que não é insaturado, com a presença da hidroxila no lugar do cloro. Isso caracteriza, portanto, a reação de substituição nucleofílica, cujo objetivo é produzir álcool. Esta é a diferença entre
solventes. Se eu estou querendo mostrar uma reação de desidrohalogenação, esse prefixo de indica eliminação. Então, eu vou eliminar um hidrogênio e um halogênio. Isso eu só devo fazer na presença de álcool. Deu para entender, gente? Querem que eu repita? Daniel conseguiu entender? Henrique? Rafaela? Eu fiquei off em algum momento? Ou não? Agora não, Fará. Ficou tudo bem? Beleza. Camilinha, vai controlando aí qualquer coisa, dá um berro, tá? Lenita, tá legal aí? Ficou bacana? Deu para entender? Apaguei. Soltei o slide. Desidrohalogenação, como a palavra sugere, é a retirada ou eliminação de um hidrogênio e um halogênio ligados a um haleto orgânico. Essa eliminação é feita usando-se de uma base de caráter forte e álcool. As bases de caráter forte e álcool são, basicamente, sem trocadilho, basicamente, o hidróxido de sódio e o hidróxido de potássio. Essas são as duas bases que nós utilizamos na química orgânica. Hidróxido de sódio e hidróxido de potássio. Quem que é mais forte? Quanto maior for o raio do metal ligado à hidroxila, mais fácil a hidroxila sai da molécula. Portanto, o KOH tem uma força básica maior do que o hidróxido de sódio. Beleza? Então, eu vou mostrar para você. Exemplo de desidrohalogenação. O composto que eu chamo de 2-bromo-butano, que é um haleto orgânico na presença de KOH e álcool. Vai sair o bromo com carga negativa. Vai sair o hidrogênio de acordo com a regra de Zaitsev. Zaitsev. Observe que eu posso tirar hidrogênio. Ó, eu posso tirar hidrogênio. O carbono do bromo é esse aqui, né? Carbono vizinho ao bromo, esse. Ou esse. Eu vou tirar hidrogênio daqui? Pode? Pode, claro. Mas preferencialmente eu vou tirar de quem tem menos. Por isso que eu vou usar a regra de Zaitsev. Preferencialmente, o hidrogênio que sai é o hidrogênio do carbono secundário. Lembra que o carbono terciário é mais reativo do que o carbono secundário, que é mais reativo do que o carbono primário. Por isso que entre o carbono primário, vizinho, esse, olha lá, e o carbono secundário, eu prefiro tirar hidrogênio do carbono secundário. Beleza? Só para você lembrar, porque isso é sempre importante. Vou formar principalmente o que vai reagir com KOH formando KBr mais A. A molécula, o nome é formado com alceno, do tipo alceno. Tudo bem? Fará, poderia formar o butioneno? Sim. Usaria-se a regra de Zaitsev? Não. Mas é possível acontecer? Sim, ué. Não quer dizer que a reação orgânica seja a única possível, né, seguindo a regra de Zaitsev. Não. É probabilidade. É mais provável você formar um composto mais simetricamente equilibrado. No caso, o but2eno se forma mais do que o butioneno, por isso prevalece a formação do alceno but2eno. Trata-se de uma reação de eliminação bimolecular. Observe, o KOH é a segunda molécula ou estrutura reagindo. A primeira é o composto orgânico, a segunda é o composto inorgânico, porque ela participa da reação como um segundo reagente. Beleza? Você deve se lembrar, escrevi isso, expliquei isso, anotei isso para você. Você deve se lembrar que ao mudarmos o solvente da reação acima para a água, a reação deixa de ser de eliminação e passa a ser uma reação de substituição nucleofílica ou nucleófila, o acento está errado ali, com produção de álcool orgânico. É aquilo que eu fiz para você anteriormente. Ainda bem que eu estou gravando a aula, né, para você, caso você queira ver, tem condição de ver uma bola. É esta reação que é a grande cereja do bolo da prova do PISM.
A prova do PISA no ano passado foi uma das provas mais mal feitas que eu já vi em toda a minha vida. E tinha esta reação lá. Reação de desidratação. Para essa reação de eliminação, para esta reação de eliminação, que a desidratação é uma eliminação, teremos a retirada de água, submetendo o sistema a uma temperatura de 140 graus Celsius ou 170 graus Celsius. Vai variar de acordo com o tipo de reação. E em presença de ácido sulfúrico. Só para recordar, a minha intenção é recordar. Ácido sulfúrico, o melhor agente desidratante que a química conhece. Na ausência de ácido sulfúrico, usaremos óxido de alumínio, um óxido anfótero. Mais calor. Não basta ser pai, tem que participar. Não basta ser ácido sulfúrico, tem que ter calor. Não basta ser óxido de alumínio, tem que ter calor. Tá? Calor é fundamental. Fundamental não. O calor é imprescindível para a reação acontecer. Beleza? Estudaremos aqui a reação de desidratação em álcool, que é o que cai, ou no máximo em ácidos carboxílicos. Sendo que essa reação pode acontecer de forma intramolecular, dentro, ou intermolecular, fora. Pode acontecer dentro de uma própria molécula ou entre duas moléculas. Iguais ou diferentes, não interessa. Beleza, gente? Cuidado com isso, hein? Desidratação é para tomar cuidado. É para tomar cuidado. Desidratação em álcool intramolecular. Vamos ver se você lembra. Olha a letra A que eu destaquei em vermelho. Essa letra A de alceno. Beleza? Beleza. Produz alceno a temperatura de 170. Esquece isso não, cara. Isso vai ser cobrado de vocês de novo. Quer apostar? Quer apostar? Todo professor de química orgânica é obrigado a dar essa reação. 170. Olha lá, eu vou desidratar esse álcool. Esse álcool chama-se butan 2-ol. Esse álcool ali, ó. Esse álcool aqui. Butan 2-ol. Cadê meu pincel, meu Deus do céu? Olha o pincel tá aqui. Esse álcool é chamado de butan 2-ol. Ele. Esse carbono é quiral, ó. Então, esse composto existe como destrógeno e existe como levógeno. Eu quero desidratar ele. Pode, ó. Você vai desidratar no levógeno ou destrógeno? Tanto faz, pô. Olha o que eu vou usar. Ácido sulfúrico 170 graus Celsius. Vai sair hidrogênio com carga positiva. Vai deixar o carbono com carga negativa. Vai sair hidroxila com carga negativa. Então, esse carbono vai ficar positivo. Hidrogênio com hidroxila forma o quê? Água, né? Olha lá, água. Água. Água na forma de gás, né? Gás não, vapor, perdão. Gás só acima de 344 graus Celsius, vapor. Superior a 100 graus Celsius, vapor. E o composto formado vai ser o but-2-eno, claro, já sabe. Usei a regra de SATSEF. Principal produto, gente, não exclusivo. É o principal composto formado. Por quê? Porque eu estou usando a regra de SATSEF. Por que mesmo? Porque o composto alceno formado vai ser o mais simétrico. E a simetria é fundamental para você explicar a estabilidade, ou melhor, maior prevalência do composto na formação, através de uma reação química. Se eu não usasse a regra do SATSEF, ao usar a regra do SATSEF, eu tiro o hidroxila junto com o hidrogênio do carbono menos hidrogenado vizinho a ele. Agora, se eu quisesse não utilizar a regra de SATSEF, e pode, eu pegaria essa hidroxila e retiraria um desses hidrogênios do carbono vizinho mais hidrogenado, formando uma dupla ligação entre os carbonos 1 e 2. Aí eu formaria o tal do but-1-eno. Menor prevalência, por quê? Menor proporção, porque mesmo Fernando Fará, porque a simetria molecular do but-1-eno é menor do que a simetria molecular do but-2-eno. Por isso que o but-2-eno forma-se em maior proporção.
A desidratação de álcool usando uma temperatura menor. Esqueci. Como é que é mês? Esqueci. Como é que é mês? Esqueci. Como é que é mês? Esqueci. 140. 140 graus Celsius. Não esquece isso, não. 170 e 140. A desidratação intermolecular. Olha a letra E de éter. Éter. Não esquece, não. Nesse caso, participam como reagentes 2 moléculas da função álcool. Então, tem que ser 2 álcoois, se você quiser desidratar. Intermolecular. Uma delas se desprende a hidroxila e na outra molécula vai se desprender o hidrogênio. Isso prova que o álcool é anfótero. Esse tipo de desidratação resulta em uma molécula de éter. Descobri a América. Para essa reação de eliminação acontecer, a gente utiliza 140 graus Celsius e ácido sulfúrico. Ou óxido de alumínio. Olha lá, 2 álcoois, naturalmente 2 álcoois iguais, dá para ver? 2 álcoois iguais. Um álcool etanol, o outro álcool etanol, claro, os 2 álcoois. Um deles perde a hidroxila, um deles perde o hidrogênio. Isto mostra que álcool é anfótero. Isto mostra que o álcool é anfótero. Tá? Não esquece isso não, hein? Álcool é anfótero. Por isso que a temperatura tem que ser alta, né? 140 graus Celsius. Você imagina você tomar um Nescau a 140 graus Celsius. Você vai ver que você vai desidratar seus lábios. Não é verdade? E desidratando, você vai formar um éter. Esse éter é chamado de etoxetano, né? E a molécula de água saindo na forma de vapor. Bem tranquilo, gente, isso? O que vocês acham? Bem tranquilo? Vou desidratar ácido carboxílico agora. Quero desidratar ácido carboxílico. Como produto da reação de desidratação de ácidos carboxílicos, a gente vai ter anidrido. Tu lembra disso? Quem lembra, ótimo. Quem não lembra, dá uma olhadinha para o que eu estou escrevendo aqui. Ácido carboxílico, chamado ácido etanóico. Ácido carboxílico, chamado etanóico. Ué, os ácidos têm que ser iguais? Claro que não, pô. Eu que estou usando a desidratação. E olha só o desidratante que eu vou usar. Eu não uso ácido sulfúrico para desidratar ácido carboxílico. Eu uso um óxido ácido, o anidrido fosfórico. Esse composto é o anidrido fosfórico. Por quê, hein? Porque esse anidrido fosfórico não pode ver água. Se ele vir água, ele é adicionado, ele incorpora água, formando o ácido fosfórico. Assim, eu tenho a possibilidade de desidratar esse composto desde que eu tenha calor, além do desidratante natural. É claro que esse ácido, um deles vai perder o hidrogênio e um deles vai perder a hidroxila. CH3, C-O, embaixo CH3, C-O, olha lá. Ó, que isso, rapaz? Que isso, Fernando Fará? Isso é um anidrido. Característica marcante de um anidrido, a presença de 3 oxigênios em sua fórmula. Vamos dar um nome? Vamos. Esqueci como é que dá nome a anidrido. Simples. Como é que chama esse ácido aqui? Etanóico? Então você vai falar anidrido etanóico traço etanóico. Que isso, farazóico? É assim? É. Só que aí o PAC permite que, sendo ácidos iguais, não é o mesmo ácido, você não precisa repetir o nome etanóico. Você só fala anidrido etanóico. Ah, não, eu quero dar um nome usual. Ah, beleza. Você é chique, hein? Beleza. Anidrido. Qual o nome usual do ácido etanóico? Não é acético? Então você escreveria anidrido acético, acético. Não precisa repetir, não. Os ácidos são iguais. Fará, se você me desse ácidos diferentes, o que eu faria?
o Fernando Fará te daria ácidos diferentes, e para que você pudesse fazer isso, ó. Como é que chama esse ácido? De cima, etanóico. Como é que chama o ácido de baixo? Propanóico. Por que o de cima é que vai perder hidrogênio e o de baixo vai perder hidroxila? Resposta: quanto menos carbono você tiver na molécula do ácido, mais ácido ele será. Então a chance de perder hidrogênio é sempre daquele composto de menor número de carbonos. Como é que ficaria o nome desse composto? Aqui seria CH2, e naturalmente eu colocaria mais um carboninho, CH3. Como é que seria o nome desse ácido, desse anidrido? Eu falaria o nome dos dois ácidos em ordem alfabética, sempre na química orgânica em ordem alfabética. Etanóico, propanóico. Ou acético propiônico, é o nome usual do ácido propanóico. Entendido, gente? Fernando Fará, e se eu tivesse um ácido assim? O que você acha que aconteceria? Ué, se você tivesse um ácido assim, submetido à presença de P2O5 e calor, desidratação. O que você quer de diferente? Só que aqui eu não vou precisar duplicar a molécula do ácido, como no exemplo de cima. O exemplo que eu estou te dando é um ácido dicarboxílico. Então a desidratação ocorre internamente. Por isso que o calor vai ter que ser maior do que o calor de cima. Se a desidratação ocorre dentro da molécula, o calor empregado vai ter que ser maior. O que vai formar, queridos? O dupla C dupla O. Um anidrido cíclico, mais água, vapor. Anidrido isso aqui é um dos poucos compostos da química orgânica que não tem hidrogênio na sua fórmula. Sabia? É um dos poucos compostos orgânicos sem hidrogênio. Isso aqui é um anidrido. Como é que daríamos o nome a esse anidrido? Aí o cara olha e fala assim, pô, eu vou chamar de anidrido calcinha, porque isso aqui parece uma calcinha, né? Não vai escrever calcinha aqui não, gente, pelo amor de Deus. O nome desse composto é ácido etanodioico. Por isso o nome desse anidrido é anidrido etanodioico. Porque ele é proveniente do ácido etanodioico. Qual o nome usual dele? Anidrido... Peraí, o nome usual desse ácido... Proibido esquecer. O nome usual desse ácido é aquele ácido que é encontrado no tomate. Ácido oxálico. Por isso que o anidrido, o nome usual dele, uruzes, que letra feia, anidrido oxálico. Tá? Parece uma cara de boi, não parece uma cara de boi? Como é que é boi em inglês? Ox. Olha lá, tudo a ver. Em homenagem ao boi oxálico, daí que vem o nome. Entenderam, queridos? Alguma dúvida? Vocês estão muito quietinhos hoje. Será que vocês não estão entendendo? Oi, querido. Oi, rapidinho. Ali, quando você falou da força ácida, no caso ali dos ácidos carboxílicos, é por conta do efeito indutivo que vai influenciar? Exatamente. Tá. Aqui você tem uma força indutiva única, né? De mais I. E aqui você tem uma força indutiva de 2 carbonos empurrando ainda mais os elétrons para o hidrogênio. Ele fica mais preso, né? Daniel, é a máxima na química, né? Quanto mais carbono você tiver em compostos de caráter ácido, né? Menor vai ser a força ácida. É a máxima. Quanto mais carbono, menos ácido. E isso para os compostos de caráter ácido. Beleza? Beleza. Obrigado, Fará. De nada, querido. Sempre às ordens. Oi. Pode explicar por que da utilização do anidrido fosfórico ali? Que eu não entendi. Tá, porque o anidrido fosfórico, ele tem a chance de incorporar água. Então, se você joga calor e a água sai, a água ela não vai ficar presa na molécula, na forma de vapor.
ela vai ser atraída pelo P2O5, 5 átomos de oxigênio muito eletronegativo, então ele vai buscar esses 3 moléculas de água, vai formar isso aqui, ó, H6P2O8, que ao simplificar, você vai chegar num ácido que nós chamamos de ácido fosfórico. Quantas vezes? 3 vezes. Então, quando você faz essa desidratação, Henrique, além do anidrido que você forma, aquela água que é liberada na forma de vapor, ela é incorporada no P2O5, formando o ácido fosfórico. Então, você forma o seu anidrido, que é o composto orgânico, mais o ácido fosfórico, que é um ácido inorgânico. Esta separação se faz por destilação. Tá? Aí você tira aquele composto que você deseja, no caso o anidrido sai primeiro. Tudo bem? Porque o ácido fosfórico, ele acaba tendo essa representação, ó. Você se lembra dele? Olha lá. É assim, né? E esse composto tem a capacidade de formar ligação de hidrogênio, por isso que ele tem um ponto de ignição maior. Por isso que o anidrido sai primeiro na destilação. Aqui, me dá só um minutinho, só para fechar a janela aqui, que tá ventando de tal maneira que vai me carregar. Só um minutinho, peraí. Desculpa, gente, mas parece que vai cair uma água arrumada, hein? De repente, estava um dia tão bonito, começou a ventar aqui forte pra caramba. Henrique, você entendeu o que eu fiz? Não. Entendi sim, Fará, A obrigado. capacidade, ele é igual o ácido sulfúrico, ele como é que a gente pode falar? Ele tem um nome específico, esqueci. Ele é higroscópico. Ele suga água. É igual o hidróxido de sódio. Não sei se lá no Santa Catarina, vocês na aula prática já tiveram a oportunidade de pegar hidróxido de sódio num recipiente. Ele vem na forma de bolinhas, assim. Na aula prática, a sua professora ou o seu professor deve falar: mantenha o frasco fechado. Se você deixar ele aberto, a umidade do ar entra, naturalmente, água na fase de gás, né? Vai se juntar ao hidróxido de sódio e ele vai mudar completamente o estado físico, porque ele vai dissociar. E se você botar o dedão lá dentro, na hora que você tirar o dedão, você vai ver se, ué, cadê meu dedo? Aí fica lá rodando lá dentro. Entendeu? Então é um material higroscópico, ácido sulfúrico, ácido fosfórico, e aí vamos nós. Tranquilo, gente? Mais perguntas? Estou às ordens. Vou soltar aqui a representação disso que eu falei, a desidratação do ácido carboxílico, ela intramolecular, olha lá. E depois a desidratação intermolecular, quando eu tenho 2 moléculas de ácido para formar uma de anidrido. Beleza? 2 moléculas de ácido formando. Acabou. A parte de eliminação ela é mais fácil, mais rápida. Eu vou mandar esse material para vocês. Esse material eu não mandei, não. Eu acho que eu não mandei, não. Mandei, gente? Não. Acho que não, Fará. Ué, cadê eu? Não estou me vendo aqui. O que que houve? Vocês estão me vendo, gente, ou não? Estamos sim. Pelo menos eu tô. Ué, não tô me vendo aqui, não. Ah, agora apareci. Apareceu a Margarida aqui. Coisa feia, meu Deus do céu. Ela até melhor sem me ver. Eu tenho um pouquinho de tempo ainda. Eu posso começar a reação de oxidação com vocês ou não? O que vocês acham? Só vai. Pode? Então, 1 minute, please. Você que manda, chefe. Vambora. Que é isso, Henrique, o rei do piquenique, o dono do alambique. Você, afinal, é amigo de Maria Chique-Chique. Você que manda.
Deixa eu ver se eu compartilho a tela. Foi até legal ganhar um tempinho aqui. Vocês têm aula de Santa Catarina hoje, gente? Não, hoje não, Fará. Então eu posso ir até 19h20, mais ou menos, mais uns 10 minutos? Será que dá? Atrapalho vocês se eu for até 19h20, mais ou menos? Compartilhando aí, gente? Pode, por mim, pode ir, Fará. Tudo certo. Tranquilo. Pode, beleza, beleza. Então tá. Então você tem aí principais reações de oxidação, material elaborado por mim, sou eu que sou o Fernando Fará, muito prazer. Fala de reação de oxidação com vocês. Tem que falar que oxidação é aquela reação em que o NOx do elemento que você está analisando, um elemento central, no caso o nosso é o carbono, ele vai se elevar. Aumentou o NOx do carbono? Aumentou. Então ele sofreu uma oxidação. Tem gente que atrela a palavra oxidação a oxigênio. Só vai haver uma reação de oxidação se houver oxigênio. Claro que não. É porque o oxigênio, depois do flúor, é o elemento mais eletronegativo. E como o flúor praticamente não aparece, o oxigênio aparece em grande parte no nosso ar atmosférico, né? Considerou-se a palavra oxidação mais em homenagem ao oxigênio, porque se você coloca o oxigênio numa molécula orgânica, a tendência é tirar elétron do carbono. Se tira elétron do carbono, o NOx do carbono aumenta. Se o NOx do carbono aumenta, ocorre esse fenômeno de aumento de NOx, chamado de oxidação. Tudo bem? Eu estou te dando um exemplo aí, bem tranquilo. Um exemplo que aparece um aldeído se transformando em ácido carboxílico. Observa só esse oxigênio entre colchetes. Esse oxigênio entre colchetes é chamado de oxigênio nascente. Isso significa que ele nasce de uma reação entre dois componentes que não são orgânicos. Então eu tenho uma reação inorgânica que vai produzir este oxigênio que vai ser incorporado no composto orgânico. Então são duas reações paralelas. A primeira reação inorgânica, que gera o oxigênio que será incorporado na reação orgânica que nós desejamos. Estou mostrando aí com o NOx do carbono do grupo funcional aldeído. Tem NOx mais um, observa só para você lembrar. Aqui, ó, vou mostrar aqui para você a minha canetinha colorida chique. Ó, olha lá. Ele perde o elétron para o oxigênio, ele perde o outro elétron para o oxigênio, por enquanto ele perde 2. Entretanto, ele ganha o elétron do carbono, do hidrogênio, ó. Se ele ganha, o NOx dele é menos 1. Se é mais 2 que menos 1, o NOx final dele é mais 1. Fernando Fará, por que você não olhou o NOx o NOx do carbono que você estava avaliando em relação a esse carbono? Ué, é o mesmo elemento, pô. Se é o mesmo elemento, eu não tenho condições de avaliar o NOx. Se você perceber o NOx desse carbono aqui, ó, ele vai ser mais 3 mesmo. Por quê? Este carboninho, ó, estou olhando esse carbono, né? Ó, ele perde elétron para o oxigênio, perde elétron para o outro, perde o segundo elétron para o mesmo oxigênio e perde elétron para o terceiro, que é o de baixo. Então ele está perdendo 3. Se ele perde 3, o NOx dele é mais 3. Rapaz, ele pula de mais 1 para mais 3. Se ele pula de mais 1 para mais 3, ele aumentou o NOx. Se ele aumentou o NOx, ele provocou, ou melhor, ele sofreu uma reação de oxidação. Agora, o grande barato, meninos e meninas, é saber de onde que vem esse oxigênio. O pessoal dos jesuítas que já teve essa aula comigo vai se lembrar direitinho. Agora, de onde vem esse oxigênio nascente? Antes de eu te mostrar, você tem que saber quais são os principais agentes oxidantes na química orgânica. Na química, de um modo geral, mas muito usados na química orgânica. KMNO4, observe que o NOx do elemento central, manganês, é mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6 e mais 7. Você tem o dicromato de potássio. Olha os NOx do elemento central cromo. Mais 2 e mais 3. Eu sempre olho o NOx do elemento central. Eu tenho outro elemento, um outro composto que cai muito na prova do Enem, não no PISME, no Enem, que é o ácido nítrico, que tem o nitrogênio com NOx. Vou escrever para você. Olha os NOx do nitrogênio. Menos 3, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4 e mais 5. Se você perceber direitinho, o NOx desse nitrogênio aqui é mais 5.
é o maior para ele. Se você perceber direitinho aqui, o cromo tem NOx mais 6, é o maior para ele. Se você perceber direitinho aqui, o manganês tem NOx mais 7, é o maior para ele. Conclusão, será um excepcional agente oxidante aquele composto que tiver o elemento central com o maior NOx possível. É decoreba isso? Não. Eu sou manganês, imagina, eu sou manganês, eu tenho um NOx mais 7. Se o meu NOx é mais 7, eu não posso perder mais do que 7 elétrons, é o meu máximo que eu posso perder. Então eu não posso perder mais, eu só vou poder receber. Se eu vou poder receber elétron, eu sei que na química quem recebe reduz. E quem sofre redução atua como agente oxidante. Está aí explicado. Por que o elemento central de um composto, quanto maior o NOx positivo dele, maior vai ser o poder oxidante dele. Não entendi, Fará? Cromo tem NOx mais 6. Eu sou o cromo, eu sou o elemento central da minha molécula e tem NOx mais 6. O máximo de NOx para mim positivo é mais 6. Significa que eu já perdi o máximo de elétron possível. Eu não posso perder mais do que mais 6. Eu só vou poder receber. Se eu vou poder receber, eu vou ser capaz de reduzir. E quem sofre redução atua como agente oxidante. Deu para entender? Então, é muito comum na prova de química o cara colocar em cima da seta isso aqui, ó. Cadê? Tá aqui. Em cima da seta ele coloca assim, ó, um composto X qualquer submetido à ação desse componente, desse composto. Aí você fala, porra, que é isso? Que é esse cara? Que é esse CrO3? Aí você vai lembrar do Fará. Tá em dúvida? Calcula o NOx. Você vai calcular o NOx do cromo, não vai? O cromo tem NOx mais 6. Se o cromo tem NOx mais 6, esta reação vai ser uma reação de quê? De oxidação. Esse composto vai ser um excepcional agente oxidante. Guarda isso, gente. Eu faço para você isso aqui, ó. CuCl2. Calcula o NOx do cobre, mais 2. É um excepcional agente oxidante? Não. O NOx dele ele é baixo. Tem que ser um NOx alto, mais 5, mais 6 ou mais 7 para ser considerado um excepcional agente oxidante. Esse composto pode sofrer uma redução? Pode. Mas vai ser uma baita redução? Não. Então ele vai ser pouco oxidante. Deu para perceber? Deu para perceber, eu vou falar isso na próxima aula, que o NOx, eu vou até mudar de cor aqui, que o NOx do manganês, você vai ver que ele vai passar de mais 7 para mais 4, ele vai sofrer uma redução. Mas ele pode passar de mais 7 para mais 2, é uma outra redução. Ele vai sofrer duas reduções, uma redução intermediária e uma redução completa. A redução completa é quando ocorre em presença de ácido. E a redução parcial é quando acontece em presença de base. Olha que legal. O cromo, ele tem duas chances não, minto, ele tem 2 NOx. A única variação que ele vai poder ter é essa, é a única. A redução única. Peraí, a redução dele é única, mas é a máxima, não é? Se é a máxima, essa redução só ocorre em presença de ácido. Olha que legal. Então, só para concluir, para não cansar a beleza de vocês, eu sei que vocês, no final de ano, ficam cansados mesmo. Olha o que eu vou fazer, rapidinho. Eu vou voltar isso na próxima aula. Eu vou botar o permanganato de potássio em contato com uma base. Olha aqui, ó. O permanganato de potássio em presença de uma base. O NOx dele é mais 7. Aqui, ó. Ele é mais 7. Vou passar para cá para escrever, fica melhor. Olha só o NOx do manganês para onde vai, olha. Mais 4. De mais 7 para mais 4, variação de quantos elétrons? 3. É a mesma quantidade em mol de oxigênio liberado para o meio. O tanto de elétron que eu recebo é o tanto de mol de oxigênio que eu libero para o meio. Por isso que eu sou um agente oxidante. Fernando Fará, o manganês sofreu uma redução de 3 elétrons, por isso que ele libera 3 mol de oxigênio para o meio? Sim. Eu vou falar isso lá na frente, que esses mol de oxigênio liberados só conseguem quebrar. Quando eu quero oxidar um alceno, só consigo quebrar a ligação π dele. Por isso que eu vou formar só um composto a partir daí. Permanganato de potássio, saindo de NOx mais 7, o NOx dele é mais 7. Quando reage com ácido,
o NOx dele vai para mais 2. Que isso fará? Então, significa que ele muda de NOx de 7 para mais 2, ele sofre uma redução de 5 elétrons. O tanto de elétron que ele recebe é o tanto de mol de oxigênio que ele libera para o meio. Ó. Então, se eu quiser oxidar um alceno em presença de ácido, eu vou quebrar a dupla inteira, porque a quantidade de mol de oxigênio é maior do que quando a reação é feita em presença de base. Quebrando a dupla inteira, eu serei capaz de formar 2 compostos no processo de oxidação. Olha lá, quebro a dupla inteira e formo 2 compostos na oxidação. Eu vou falar isso na próxima aula com calma. E o dicromato de potássio? Olha lá, as mudanças de NOx. E o dicromato de potássio? Ele só tem uma variação de NOx. Ele só pode variar de NOx pulando de mais 6 para mais 3. O que é isso? Uma redução. De quantos elétrons? De 3. Espera aí, é a redução máxima dele, né? É, por isso que ocorre em meio ácido, correto? É. Então, a quantidade de mol de oxigênio, apesar de ser menor do que aquela liberada pelo permanganato em presença de ácido, esta quantidade aqui também será suficientemente forte para poder romper a dupla ligação do alceno e formar, a partir dali, 2 compostos. Ou seja, oxidação em meio básico, eu só quebro a ligação π do alceno, formo um produto do outro lado. A oxidação ácida, com permanganato de potássio ou com dicromato de potássio, quebrará a dupla ligação inteira, gerando 2 compostos iguais ou diferentes, não interessa. Nossa senhora, falei demais hoje, coitado de vocês. Gente, eu paro por aqui, tá? Mas eu prometo que na próxima aula, eu volto nisso. Mas você já vai ficar sabendo que eu já vou mandar, né, os slides para vocês. Vou mandar 2 materiais dessa vez. Eu vou mandar o material das reações de eliminação e vou mandar esse material que eu tenho de reações de oxidação. Não perca a aula do dia 7, segunda-feira. Não perca. É uma aula fundamental para você, impressionantemente importante, e você não pode perder de jeito nenhum, tá? Perguntas? Valentina. Oi, meu bem. Você já mandou os slides no grupo? Vitória. Slides de eliminação, não. Tá. Nem de oxidação. Tá bom, você manda, então, por favor. Vou mandar hoje, agora, nesse minuto, que vocês merecem. Tá bom, obrigada. Tá bom? Ô, gente, ó, um grande beijo para todo mundo. Muito obrigado. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Desculpa se eu fui chato mais do que eu já sou, mas foi para o seu bem. Muito obrigado, tá? Valeu, tchau, Henrique. Valeu. Beijo para valeu, Fará. Boa noite. Valeu. Rapidão, a Camila quer tirar uma dúvida com você, então... Mas é um prazer.